meus queridos e amados alunos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos dando início ao nosso primeiro conteúdo de filosofia. Conto com o empenho, a participação de todos. Então, meus queridos, antes de iniciarmos a nossa atividade, gostaria de me apresentar novamente, tá? Sou a professora Isolina Valente, estou ministrando atualmente a disciplina de filosofia e sociologia para vocês, primeiro ano. Contem comigo, qualquer dúvida, estarei à disposição para ajudá-los. Peço que entrem em contato no meu número de WhatsApp particular para as devidas dúvidas, para que assim possam ser sanadas também, certo? Então vamos lá, vamos começar. Pergunto em primeiro lugar, meus filhos, se vocês já ouviram alguma vez o termo filosofia, a palavra filosofia. Já ouviram falar, já conhecem? Podem me informar o que sabem a respeito? Tá? Mas mesmo assim eu estarei dando a resposta para vocês, certo? Então vamos ficar atentos ao nosso primeiro conteúdo, à nossa primeira atividade. Lembrando que a nossa aula é virtual, então é necessário, é preciso muito mais ainda o empenho de vocês, o nosso empenho, a nossa dedicação, para que possamos estar no final, lá no final, para que possamos então vencer, né? Ou seja, caminharmos juntos. Tá? Unidos somos mais fortes, unidos venceremos. Então, conto com a presença, com a participação de vocês nas atividades. Tá? Não desistam, não se deem por vencidos, não. Tá? Persistência, paciência, dedicação. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição também para ajudar. Então, vamos lá, meus queridos. A origem da filosofia. Vamos falar aqui um pouquinho da filosofia. Da origem, né? De onde ela surgiu, como ela surgiu. Ela quem? Professora, a filosofia. Tá? Então vamos lá. A origem da filosofia. A palavra filosofia, peço permissão aos amados alunos para fazer a leitura em um notebook, tá? E logo na sequência estarei também dando aqui a pausa e estarei fazendo as devidas explicações, ok? Dúvidas já sabem, né, como me encontrar. Então vamos lá. A origem da filosofia. A palavra filosofia vem do grego filosofia e significa philo ou philo, né? Significa amizade, afeição. Sofia significa sabedoria. Portanto, a filosofia significa o respeito, amor e apreço pelo saber. Certo, meus queridos? Olha só, então, filo significa o quê? Amor, amizade, afeição. Sofia significa sabedoria. Certo, filhinhos? Então, portanto, a filosofia significa o respeito, amor e apreço pelo saber. O termo filosofia foi cunhado pelo matemático e filósofo Pitágoras, a partir da junção das palavras filo e sofia. A filosofia, ela surge na Grécia, no período compreendido entre o final do século VII a.C. e o início do século VI a.C. A filosofia foi a maneira pela qual os gregos antigos encontraram para explicar o mundo, os fenômenos e os acontecimentos de maneira racional. Na sequência, meus filhos, eu estarei falando aqui em o nosso conteúdo. Vale ressaltar que esse nosso conteúdo está inserido no caderno de atividades de vocês de filosofia. Os mitos são narrativas repletas de elementos simbólicos, fantasiosos e até mesmo sobrenaturais que os gregos utilizavam para explicar fatos e fenômenos relativos à realidade em que viviam e à natureza. Os personagens mitológicos são seres com características humanas e sobrenaturais, que explicam a partir dos contos o surgimento do mundo e tentam responder às questões ligadas também ao desenvolvimento da natureza e aos fenômenos ligados à realidade a partir da fantasia.
certo? Então, olha só, meus queridos, aqui nós estamos tendo conhecimento da origem da filosofia. Nós sabemos que originou-se na Grécia, lembrando que quem cunhou, ou seja, quem escreveu ela pela primeira vez foi Pitágoras, tá? E logo em sequência, logo em seguida, nós entramos dentro da mitologia, tá? Ou seja, as mitologias e as explicações mitológicas, certo? Então, os personagens mitológicos, como foi falado ainda há pouco, eles são seres com características humanas e sobrenaturais. Ou seja, eles explicam, humanas e naturais, que explicam a partir de contos o surgimento do mundo e tentam também responder às questões ligadas ao desenvolvimento da natureza e aos fenômenos ligados à realidade a partir da fantasia. Os mitos tinham como objetivo passar através da oralidade conhecimentos e explicações sobre os fatos que influenciavam o cotidiano dos gregos e despertavam também a curiosidade desse povo sobre assuntos ligados ao desenvolvimento do mundo e da natureza. A mitologia, é a área do conhecimento destinada a entender os mitos, suas origens e suas funções dentro da sociedade e na sociedade. No entanto, em um determinado momento, as explicações mitológicas já não eram mais suficientes. Os gregos já não se contentavam mais com as explicações mitológicas e fantásticas e passaram a buscar no conhecimento racional explicações que pudessem solucionar as suas dúvidas e inquietações. Essas inquietações que tinham sobre a origem do mundo, as causas dos acontecimentos naturais, a origem do pensamento e das regras e os modelos que organizam o mundo. Então, a filosofia, na realidade, ela busca entender, ou seja, a sabedoria, ela busca realmente compreender, né? A sabedoria, ou seja, faz você com que você faça uma reflexão muito mais aprofundada, tentar entender todos esses pontos que foram citados, tentar entender realmente o todo, né? Tudo o que ocorre na sociedade. Na sequência, meus queridos, nós vamos estar dando a ênfase aqui em relação à questão das explicações mitológicas, tá? Sobre as explicações mitológicas, que elas deram lugar à racionalidade como forma de entender o mundo em que viviam. O mito, pouco a pouco, foi substituído pela filosofia, que é a maneira racional de explicar o mundo e vários aspectos referentes à vida natural, social e política. Desde o seu surgimento, ou seja, desde o surgimento da filosofia, que aconteceu entre os séculos 7 a.C. e 6 a.C., a filosofia procurou mostrar que o desenvolvimento do pensamento e das explicações racionais serviu para desmistificar as crenças as crenças e mitos perpetuados na sociedade. Com isso, a partir da filosofia e do pensamento racional, houve também o desenvolvimento de uma série de outras áreas do conhecimento que faziam uso da racionalidade, como a matemática, a física, a química e a geometria. E aí nós falamos da origem, né, da filosofia. Agora, meus queridos e amados alunos, nós iremos falar sobre o avanço da filosofia, certo? A filosofia originária da Grécia espalhou-se por outras áreas a partir das viagens marítimas, das trocas comerciais e da forma como a política grega se organizou. Foi com as viagens marítimas e o contato com outros povos através das trocas comerciais que a busca por respostas racionais e, portanto, filosóficas espalhou-se para áreas além da Grécia. A maneira como a política grega organizava-se
foi também importante para a disseminação dos conhecimentos filosóficos e da maneira pela qual as respostas e questionamentos passaram a ser encarados. Os locais destinados para discussões políticas e resolução de conflitos nas polis foi de extrema importância para que o conhecimento filosófico atingisse o maior número de indivíduos. Amados alunos, vale ressaltar, tá? Qualquer dúvida, perguntas, questionamentos, vocês podem estar entrando em contato comigo, certo? Então, nós falamos aqui a respeito da origem da filosofia, né, como foi que ela surgiu. Nós falamos sobre a questão das mitologias e nós estamos agora falando sobre o avanço da filosofia, certo, filhos? Então, olha só, o avanço da filosofia, como foi falado ainda há pouco, ela surgiu, na realidade, ela originou-se da Grécia, certo? Então, vamos a outra situação. A maneira como a política grega organizava-se foi importante também, né, para o desenvolvimento, para a disseminação dos conhecimentos filosóficos. E aí, meus queridos, nós vamos ter fases e temas da filosofia clássica na sequência, que vai falar sobre a filosofia clássica grega. Ela divide-se em 3 grandes fases. Quais são essas 3 grandes fases? Vamos lá? Período pré-socrático, séculos 5 a 7 a.C., período socrático ou clássico, né, no século 5 a 6 a.C., e o período pós-socrático, no século 3 até o início da era cristã. Vamos explicar um pouquinho cada um deles para nós entendermos melhor? Vamos lá. Então, o período pré-socrático, que ocorreu a partir dos séculos de 5 a 7 a.C., fala sobre, diz assim, é a fase do desenvolvimento da filosofia e os principais temas tratados estão ligados à natureza, o surgimento do mundo e a organização de elementos naturais e do cosmos. O principal nome do período é Tales de Mileto, certo? Então, olha só, ressaltando novamente, período pré-socrático fala sobre que é a fase de desenvolvimento da filosofia e os principais temas tratados estão ligados à natureza, ao surgimento do mundo e à organização de elementos naturais e do cosmos. O principal nome do período é Tales de Mileto, certo, meus filhos? A segunda fase, ela é o período socrático ou clássico, que dá-se nos séculos de 5 a 4 a.C. Momento de surgimento da democracia. Tá? Momento de surgimento da democracia. Os filósofos dedicam-se a pensar nos indivíduos e na política. Os principais nomes do período são Platão e Aristóteles. Ok, filhos? E por último, nós temos o período pós-socrático, que ocorreu a partir do século III até o início da era cristã. Nesse período, a Grécia perde a hegemonia no campo filosófico. Filósofos tratam de assuntos ligados à instabilidade da vida cotidiana e à resolução de dúvidas ligadas à existência. Meus queridos e amados alunos, se ocorreram dúvidas, creio que tenham muitas, vocês podem estar fazendo as perguntas e encaminhando para o meu número de WhatsApp, certo, filhos? A partir do momento em que vocês estejam entrando em contato comigo, se identifiquem, coloquem o nome, a turma e o turno para que eu possa estar em conhecimento, sabendo realmente quem é o aluno, para que assim também possa estar colocando, né, as devidas observações. Amados, esse é o nosso conteúdo de filosofia da primeira atividade do primeiro período, tá? Então, conto com o empenho, a colaboração e a participação de vocês para que juntos possamos vencer essa caminhada. Mas, para isso, né, precisamos nos empenhar muito mais ainda. Então, resolvam as atividades, leiam com bastante atenção o conteúdo e podem fazer as devidas perguntas que eu estarei à disposição para ajudá-los no que for preciso. Muitíssimo obrigada, fiquem com Deus e até a nossa próxima atividade.